Essa informação transformou radicalmente a minha vida e eu quero compartilhar com você porque eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Quando começaram a construir prédios, as pessoas reclamavam que os elevadores demoravam muito para chegar no andar que elas queriam. E eles tinham que encontrar uma solução para isso. E a solução foi justamente colocar espelhos dentro desses elevadores. A solução não foi torná-los mais rápido, mas colocar espelho. Por quê? Uma vez que eles colocaram isso, as pessoas passaram a ficar olhando a própria aparência, ajustar o cabelo, arrumar a roupa, se olhar no espelho. E esse tempo que ela passa se olhando no espelho diminui o tempo psicológico que ela acredita que leva para o elevador ir de um andar para o outro. Então, eles solucionaram um problema mudando apenas o foco das pessoas e não tornando o elevador mais rápido. A verdade é que quando você entra no elevador hoje em dia, ainda assim existem espelhos, porque você se olha e dá a impressão que o tempo de um andar até o outro é menor. Na sua vida, isso resolve a maior parte dos seus problemas. Quando você entende que a solução para um problema, na maior parte das vezes, está na mudança do seu foco, você passa a literalmente assumir o controle da sua vida, porque literalmente é assim que funciona. Todo e qualquer problema que você tem, se você aprender a focar no lado certo desse problema, isso vai te fazer crescer, evoluir, amadurecer, se tornar uma pessoa muito mais forte e capaz de lidar com novos e novos problemas. Afinal de contas, a vida ela sempre vai ter problemas. O único lugar que você nunca vai ter problema é dentro da cova, 7 palmos abaixo da terra. Ali acabaram seus problemas. Mas enquanto você estiver vivo, os problemas sempre vão existir. E cabe a você escolher aonde você vai se concentrar, porque o seu foco, ele determina o quanto aquela dificuldade, aquele problema vai te afetar. Quando você muda seu foco, você muda o problema. Absolutamente tudo na vida é um jogo de mudança de foco. Aonde você está colocando a sua atenção, aonde você está se concentrando. A maior parte dos seus problemas se resolveriam se você simplesmente decidisse focar no lado certo do problema. Passar a olhar para o que de bom esse problema quer te ensinar, para o que de bom ele quer te entregar, ao invés de ficar olhando apenas para o lado negativo dele. A verdade é que tudo na vida tem dois lados, um lado positivo e um lado negativo. E cabe a você escolher para qual desses lados você vai olhar. Aqueles que mais crescem e evoluem na vida são justamente aqueles que olham para o lado bom dos acontecimentos, dos problemas, das dificuldades, uma vez que nada tem significado, a não ser aquele que você escolhe dar para o que vai acontecer. Anota isso. Nada tem significado, a não ser aquele que você escolhe dar para o que te acontece. É você quem dá o significado para as coisas. E significado é igual a emoção, e emoção é igual a vida. A sua vida é literalmente um reflexo das emoções que você vive todos os dias. Só que as emoções que você se permite viver, elas estão diretamente ligadas ao seu foco, aquilo que você se concentra. Duas pessoas podem passar pelo mesmo acontecimento, só que uma escolhe interpretar aquilo de forma positiva, enquanto outra escolhe interpretar aquilo de forma negativa. Qual das duas você acredita que vai viver melhor emocionalmente? Qual das duas vai conseguir lidar com aquele problema de forma mais fácil, digamos? A que está em um estado emocional mais positivo ou a que está em um estado emocional mais negativo? Pense sobre isso. Os homens mais bem-sucedidos do mundo não são aqueles que não têm problemas na vida. Pelo contrário, são aqueles que têm diversos problemas, mas que escolheram superá-los. Escolheram olhar para o lado bom deles. Escolheram abraçar os problemas e usá-los como seus maiores professores na vida. Eu realmente acredito que os problemas são nossos maiores professores. Nada nos faz amadurecer mais do que as dificuldades. Nada nos faz crescer mais do que os problemas. O grande problema dos problemas é que as pessoas acreditam que não devem tê-los, quando na verdade eles fazem parte da vida e eles sempre vão existir. E enquanto você ficar tentando evitar os problemas,
Você está evitando a vida, porque a vida é um problema atrás do outro. Não porque ela quer ser má com você, não porque a vida é ruim, mas porque ela quer te fazer crescer, aprender, amadurecer, evoluir como pessoa, experienciar o próximo nível da existência humana, te forjar, te tornar capaz de lidar com qualquer dificuldade. Olha para uma pessoa que teve uma infância difícil, eu te garanto, essa pessoa provavelmente ela vai ter muito mais força de vontade, muito mais resiliência, muito mais disciplina, muito mais capacidade de lidar com novos desafios que a vida entregue para ela, porque ela foi forjada com problemas lá atrás. Esse é o poder dos problemas, esse é o poder das dificuldades. E quando você aprende a mudar o foco e parar de focar no lado ruim dos problemas e passar a olhar para eles como coisas positivas na sua vida, como professores realmente, a sua vida inteira muda, a sua ansiedade diminui, as suas preocupações vão embora, os seus medos irracionais deixam de existir. Você passa a viver com muito mais confiança, com muito mais segurança, porque você sabe agora que não tem com o que se preocupar, que se você enfrentar algum problema, você vai ser capaz de superá-lo. Ele tá aí para te fazer crescer, evoluir e aprender. Esse é o jogo. Quando você muda seu foco, você muda os problemas. Afinal de contas, um problema é só uma interpretação sua sobre uma determinada situação na sua vida. Se duas pessoas saem da concessionária com o mesmo carro 0 km que elas acabaram de comprar, e na primeira esquina as duas batem o carro, uma decide interpretar aquilo como um acontecimento mais positivo, enquanto outra decide olhar para aquilo como a pior coisa da própria vida. Uma olha para aquilo como: poxa, ainda bem que eu estou vivo, ainda bem que eu não perdi minha vida, ainda bem que minha família está viva, ainda bem que só foi a lateral do carro, imagina se fosse o carro inteiro que eu tivesse perdido. Enquanto isso, uma outra pessoa olha para isso como: que merda, a vida é uma droga, Deus está me castigando. Qual dessas duas pessoas vai viver mais feliz? Qual dessas duas pessoas tende a superar mais facilmente os problemas da vida? Eu te garanto que é a primeira, porque ela escolhe, ou de forma automática, ou de forma consciente, olhar para o lado bom de todo e qualquer acontecimento. Afinal de contas, sempre vai existir dois lados. Tudo que te acontece tem dois lados, um positivo e um negativo. E cabe a você escolher para qual deles você vai olhar. Anota essa frase. Nada tem significado a não ser aquele que você escolhe dar para o que te acontece. Nada tem significado a não ser aquele que você escolhe dar para o que te acontece. A vida ela sempre vai te entregar circunstâncias e cabe a você decidir o que aquilo vai significar para você. Se aquilo vai ser algo ruim ou algo bom. Se aquilo vai te fazer crescer ou perder tempo na vida. Tudo, absolutamente tudo, é sobre interpretação, é sobre foco, é sobre aonde você se concentra. Aonde vai o seu foco, vai a sua energia. Aonde vai a sua energia, você cria mais daquilo na sua vida. Sempre vai poder escolher se você vai focar no que você tem controle ou se você vai focar no que você não consegue controlar. E qual é a única coisa que você tem controle sobre? Você mesmo. Somente isso. Existem dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. O único mundo que você consegue controlar é o seu mundo interno. É a forma como você pensa, é a forma como você reage ao mundo. O que acontece externamente, na maior parte das vezes, você não tem controle. Agora, como você vai lidar com o que está acontecendo é totalmente controle seu.